Meu querido, minha querida, falando na palavra de Deus, né, na Bíblia, na Escritura Sagrada, nós queremos aprender cada vez mais, né? Mas tem toda um jeito da gente aprender a ler, a interpretar, a acolher no coração a palavra de Deus. Por isso eu quero conversar agora com o padre Antônio Carlos Ferreira, ele que é um sacerdote claretiano, né, da família claretiana, e ele se disponibilizou a estar conosco. Ele lá em Minas Gerais, na cidade de Contagem, e a gente aqui, você do Brasil todo ou de outra parte do mundo que esteja sintonizado conosco. Padre Antônio Carlos, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Maria do Rosário, todos os fiéis ouvintes, participantes da TV Século XXI, né, da Rede Século XXI. É uma alegria estar com você neste momento, com todo o povo de Deus, em especial neste mês dedicado ao mês da Bíblia, né? Isso mesmo. Com a palavra. A gente está feliz com a sua presença aqui, Padre Antônio Carlos. E eu queria, em primeiro lugar, perguntar para o senhor. Eu sei que o senhor é um estudioso, lançou um livro agora, né? Qual que foi o livro mesmo que o senhor lançou agora? Por favor, conte para a gente, mostre para a gente. Mostrando até a capa aqui, acho que dá para ver, né? Espiritualidade bíblica e desenvolvimento humano. Essa é a temática tratada neste livro, pegando desde o Antigo Testamento, o livro do Gênesis, até o Apocalipse. E aí a dimensão da relação humana, Abel e Caim, uma relação de irmãos com agressividade. E a proposta desse desenvolvimento humano que chega ao ápice na pessoa de Jesus. Então, ali nós temos um humano verdadeiramente humano. Mesmo diante das intempéries da vida, das dificuldades, é capaz de responder com maturidade, né? Emocional, sempre na relação com Deus, com o Pai. Então, essa perspectiva para que também busquemos caminhar nos passos de Jesus, porque a vida cristã é seguimento de Jesus, né? E o livro do Apocalipse traz este sonho de uma terra sem males, onde podemos viver o projeto de Deus, que é vida para todos, e todo o coração humano deseja viver. Então, nós estamos num contexto aí que a palavra de Deus deve estar presente em nossas vidas, modelando os nossos corações, para ouvir o mandato de Jesus, né? Amai-vos como eu vos amei. Esse é o desejo, ou o projeto. Padre Antônio Carlos, a gente quer saber, assim, a Bíblia, ela é uma linguagem de amor mais atual, né? Para todos os tempos. Ela a gente lendo a Bíblia, quantas vezes a gente pensa assim, nossa, essa palavra é para mim hoje, né? Mas existe um método da gente ler a Bíblia para acolher e para vivenciar essa palavra de modo mais eficaz? A última parte, inclusive, do livro, Maria do Rosário, apresenta os passos da Lécio Divina, chamada Lécio Divina, ou seja, a leitura orante da palavra de Deus, que há séculos é utilizada, né, pelos monges, outros religiosos e muitas outras pessoas. Então, esse método ajuda muito, porque a boa parte das pessoas diz que é difícil ler a Bíblia. Então, As pessoas falam mesmo isso. Exato. E, de fato, tem passagens, tem linguagens, porque são escritos que há mais de 3.000 anos atrás, né? E aí tem aquele contexto a que a palavra foi dirigida, termos que eram próprios e locais, e uma cultura oriental. Embora a palavra de Deus seja viva. Uma pessoa pode ler, nós podemos ler um texto repetidas vezes, e esse mesmo texto, cada vez na sua leitura, vai despertar algo, né? Algo novo, nos chamando. Por isso é a palavra de Deus. Diferente das palavras de um livro de história ou literatura,
Essa palavra é viva, traz essa mensagem para ontem, para quem viveu, para hoje e para sempre será, né? Então, o contato com a palavra de Deus reaviva e tem causado isso na vida de muitas pessoas, sobretudo depois que a Bíblia foi traduzida para o português, né? E a Bíblia Ave Maria foi a primeira, desde 1959. Então, nós temos aí a oportunidade de estar em contato com essa palavra. Os salmos ajudam muito, e várias pessoas fazem uso dos salmos, sobretudo o Novo Testamento, né? Mas o Antigo também, o livro do Gênesis falando da origem, o Êxodo, por exemplo, falando da libertação que Deus realiza na nossa vida e nossa história. Deus é um Deus que caminha conosco, nunca está distante. Às vezes uma pessoa, por passar algum momento de dificuldade, ou um grupo de pessoas, famílias, possa ver cada pessoa, o grupo, achar que Deus tenha se esquecido ou esteja distante, melhor dizendo. Deus está, Ele é o Deus conosco. Ele nunca está longe, né, padre? E a Nunca gente, está longe. o senhor acha que começar, por exemplo, uma leitura da palavra de Deus pelo Novo Testamento é mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, para uma pessoa começando com a história de Jesus e depois, é claro, voltando para o Antigo Testamento com um pouco mais de luz, né? O que o senhor acha dessa proposta? Certo. Algumas pessoas, por exemplo, pegam ou realizam o passo. Os evangelhos. Então, começa pelo primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas. E elas também vão ajudar, essas palavras, ou os textos auxiliarão, porque eles estão sempre ligados ao Antigo Testamento. Não há uma separação. A nossa fé é judaico-cristã. Jesus foi judeu, alimentado por esta palavra. Ele, aliás, aos 12 anos, ele surpreende. Como ele pode surpreender? Porque aprendeu em casa. É um outro ponto importante, a leitura da palavra de Deus em casa. Ou pega o evangelho do dia, leia diretamente da Bíblia, né, da liturgia, em casa, em família. Porque é em família que a palavra se faz viva. Então, isso é importante. Então, a gente sonha com famílias lendo a palavra de Deus, rezando o terço, mas isso não é só um sonho, né, padre? A nossa oração vai, assim, ao encontro do coração de Jesus, pedindo essa grande graça para curar as nossas famílias, não é verdade? Verdade, profunda. Há muito sofrimento, né? Muito, Muitíssimo. muito. Muito. Sofrimentos sociais, a indignidade que é considerada, ou colocada, melhor dizendo, da pessoa, né? Com moradias indignas, salários e assim por diante. E nesse contexto também de agressão à vida, na sua origem, querendo uma aprovação de um assassinato, que um aborto é um assassinato. Estamos vivendo esse momento polêmico aí, né? Exato. Então, temos que cuidar bastante, né, de tudo isso e colocar sempre a palavra de Deus em nossos corações. Padre, eu quero pedir para o senhor mostrar mais uma vez o seu livro aí, da editora Ave Maria, né? O senhor, como claretiano, bom claretiano, lançando o livro pela editora Ave Maria, aí, Espiritualidade Bíblica e Desenvolvimento Humano. Em breve esse livro estará no nosso shopping católico, eu já dou essa boa notícia, né, padre? E espero que o senhor esteja um dia aqui ao vivo com a gente também, nos ajudando a ler de forma orante a palavra de Deus, que ela seja vida em nós. Com certeza. Gratidão pela oportunidade, pelo convite. E a palavra desenvolvimento, ela é abrangente, né? Existe desenvolvimento material, financeiro, etc. Aqui está exatamente o humano enquanto na sua relação com Deus e relação com os irmãos e irmãs. Essa humanidade tão necessária para este nosso mundo, né? E que Deus deseja, porque Jesus se fez humano, assumiu a carne humana, está aí conosco.
Céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. A gente nunca esquece isso, né, Padre? Por isso eu quero pedir das suas mãos sacerdotais uma bênção para nós, Padre Antônio Carlos, por favor, e aguardamos e queremos essa bênção. Ok. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz e a graça de Deus. Muito sempre. obrigada, Padre. Muito obrigada. Muito e obrigado. peço as suas orações por nós, viu? Sempre. Pode ter certeza. Muito obrigada. Abraço. Um abraço. Que bom, conversamos aí com o Padre Antônio Carlos Ferreira, lançando o seu livro que vai nos ajudar a entender e acolher melhor a palavra de Deus, né? Também falou o padre que não é como um livro de história qualquer. Às vezes a gente folheia um livro, tem gente que gosta muito de ler ainda, né? Tem gente que não gosta de ler, mas tem muita gente que gosta de ler. Você pega um livro, começa a folhear, lê um pouco, mas aquele livro não é uma palavra viva. Sim, a palavra de Deus é viva e ela toca o nosso coração de acordo com o que Deus deseja de nós. Então, não deixe de ler a Bíblia, viu, meu querido, minha querida? Mas não faça aquele sorteio lá, abra a Bíblia assim, de qualquer jeito, lê um pedacinho fora do contexto. Não é assim que se lê a palavra de Deus. Tem que sentar, fazer o sinal da cruz, pedir o Espírito Santo, ler aquele trecho bíblico como se fosse o próprio Deus falando com a gente. Aí sim ela cai no coração como semente boa e dá frutos, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Vamos então agora receber